Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver um problema da Universidade Federal de Goiás para você. Segundo a lei de Malthus, a população humana cresce em progressão geométrica, enquanto as fontes de alimento crescem em progressão aritmética. A. Explique o significado matemático dos termos progressão geométrica e progressão aritmética. Bom, progressão geométrica significa que é uma progressão numérica, são vários números em sequência, em que o seguinte é obtido pelo primeiro vezes uma constante. Então, olha aqui os termos. Os termos são A1, A2, A3, A4, A5, A6 e etc. Então, eu coloquei a letra A porque é assim que a gente sinaliza. O termo, primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, quinto, sexto termo e assim por diante. Então, o primeiro termo, o segundo termo, ó, são os termos de uma progressão, são números em sequência. A gente pode colocar vírgula, 3 pontinhos para dizer que continua e assim vai. Então, é uma sucessão numérica. A progressão geométrica quer dizer, então aqui em cima eu vou colocar progressão geométrica e embaixo eu vou colocar a progressão aritmética. Então, na progressão geométrica, significa que o termo seguinte, ele é o termo anterior vezes uma razão. Então, a progressão geométrica, para obter o seguinte, eu faço o quê? Eu multiplico por uma razão, que eu chamo, que a gente coloca como Q, tá? Então, aqui, ó, multiplicação, tá? É o que está aqui, ó, multiplicação. Então, uma PG, para obter o termo seguinte, eu pego um termo e multiplico pela razão e obtenho o termo seguinte. Aí eu pego o termo seguinte, multiplico pela razão e obtenho o termo posterior, e assim vai. E uma progressão aritmética, para eu obter o termo seguinte, eu somo uma razão. Veja, as duas a gente chama de razão. Mais um é uma letra Q, que sugere quociente, multiplicação, alguma coisa assim. E a progressão PA a gente usa o R. Na verdade, você usa a letra que você quiser, né? Mas a gente vê geralmente nos livros o quê? Q, para a progressão geométrica, é a razão de uma progressão geométrica, e R é a razão de uma progressão aritmética. Então, eu pego o primeiro termo e para obter o seguinte, eu somo uma razão. Então, aqui, ó, soma, tá? Ou seja, adição. Eu somo uma razão. É claro que se eu multiplicar, aqui vai dar uma progressão, e se eu somar vai dar outra. Eu só estou usando as notações para você entender, ou seja, dar significado ao termo progressão geométrica e progressão aritmética. Então, para obter o seguinte, eu multiplico por uma razão, e para obter o seguinte, eu somo a razão, na PG e na PA, respectivamente. Letra B. Calcule os 5 primeiros termos de uma progressão aritmética de primeiro termo igual a 10 e razão igual a 10. Faça o mesmo para uma progressão geométrica de primeiro termo igual a 10 e razão igual a 10. Então, para as duas, uma começa com 10 e a outra também começa com 10. Mas a progressão geométrica ela tem a razão 10 e a progressão geométrica também tem a razão 10. Para que isso? Para a gente ver como é que evolui. Para a gente entender essa lei de Malthus. Então, a progressão geométrica ela começa com 10. A razão é igual a 10. Então, quer dizer que para obter o seguinte, eu pego esse e multiplico por 10. 10 vezes 10, 100. Aí, para obter o seguinte, eu pego esse e multiplico por 10. 100 vezes 10,
1000. Para obter o seguinte, eu pego esse e multiplico por 10. 10.000. Para obter o seguinte, eu multiplico por 10. 100.000. E assim por diante. Quantos termos ele queria? Os 5 primeiros termos. 1, 2, 3, 4, 5. Ufa, deu certo. E a PA? A PA também começa com 10. E a razão é 10. Mas a razão de uma PA eu chamo de R. R é igual a 10. Veja, os dois têm o primeiro termo e a razão igual. Só que como é que eu obtenho uma PA? Eu somo a razão. A PG eu multiplico. Então agora PA. 10. Para obter o seguinte, eu somo 10. 10 mais 10, 20. Para obter o terceiro, eu somo 10. 20 mais 10, 30. Para obter o quarto, eu somo 10. 30 mais 10, 40. Para obter o quinto, somo 10. 40 mais 10, 50. E assim por diante. Tá aí. Tá? Faço o mesmo com a progressão. Tá feito. E agora a letra C. O que aconteceria à humanidade segundo a lei de Malthus? Bom, se a razão fosse 10 e 10, a razão, tá? Porque ele diz que a população humana cresce em progressão geométrica, enquanto as fontes de alimento crescem em progressão aritmética. Então, supondo que a razão do crescimento da população seja 10 e a razão do crescimento da alimentação seja 10. Só que a população cresce em progressão geométrica. Então, no início tinha 10 pessoas, depois foi aumentando com uma multiplicação de 10, uma progressão geométrica de 10. E o alimento no início tinha 10, mas foi aumentando numa soma de 10. Então, vamos ver, se isso daqui fosse realidade, que não é assim, tá? Não é assim. Mas se fosse realidade, tá? Então, no início tinha 10 pessoas e 10 porções de comida. Depois de um tempo, pode ser um ano, digamos assim, nós temos 100 pessoas, ou digamos uma geração. Depois de uma geração, nós temos 100 pessoas. E depois dessa mesma geração, nós temos 20 porções de alimento. O que vai acontecer? Ou as pessoas vão comer menos, porque a gente vai dividir 20 porções de alimento com 100 pessoas. Então, na verdade, vai ser 5 pessoas com uma porção de alimento. Enquanto aqui nós tínhamos uma pessoa com uma porção de alimento, aqui nós temos uma pessoa, na verdade, uma porção de alimento para 5 pessoas. Depois de mais uma geração, nós teríamos 1000 pessoas e 30 porções de alimento. Os caras vão morrer de fome. O que ele quer dizer? Que seria mais ou menos uma porção de alimento para cada 30 pessoas. Depois de mais uma geração, seria o quê? 10.000 pessoas para 40 porções de alimento. Se eu dividir aqui, vai dar uma porção de alimento para 250 pessoas. O que aconteceria à humanidade segundo a lei de Malthus? Na verdade, a lei de Malthus ela tem razões, a razão de crescimento populacional e a razão de crescimento dos alimentos não são iguais. Tá? Os alimentos crescem de uma forma maior, a razão, o valor numérico da razão da progressão geométrica e o valor numérico da razão da progressão aritmética são diferentes. Tá? Não quer dizer que cresce assim, porque se fosse assim, a gente já estaria morto faz tempo, porque daí faltaria alimento na humanidade. Tá bom? Então, segundo a lei de Malthus, eu não estudei a lei de Malthus, mas fica aí os comentários para qualquer um ir lá e colocar sobre a lei de Malthus. Então, segundo a lei de Malthus, a humanidade tende a ter o quê? Escassez de alimento. Mas é segundo Malthus. Eu não penso assim. Eu penso o seguinte, que nós somos demasiadamente preguiçosos, tá? E deixamos a cargo de outras pessoas a responsabilidade de nos dar o que a gente precisa. Então,
Eu moro num terreno que tem terra. Além da minha casa, tem um quintal na frente e um quintal atrás. Por que eu não planto lá alguma coisa? Por que eu não crio lá algum animalzinho para comer? Posso ter uma galinha? De vez em quando mato uma galinha e faço uma galinha assada lá em casa. Por que eu não planto lá no meu terreno um pé de mimosa? Por que eu não planto lá no meu terreno batata doce, batata, aipim, alface? Por que eu não planto tudo isso? Porque eu sou demasiadamente preguiçoso. Ou eu, na verdade, ocupo o meu tempo com outras coisas, às vezes até insignificantes. Eu gasto muito tempo assistindo vídeos no YouTube que não me levam a lugar nenhum. Só me dão entretenimento. Tá? Então, segundo Malthus, ele acha que talvez a gente... Eu não li a lei de Malthus, mas pode ser que ele ache que, já que a população cresce em progressão geométrica e os alimentos crescem em progressão aritmética, quer dizer que daqui a um tempo, fatalmente, vai faltar alimento para a população. Mas eu não acredito nisso. Porque quando a água bate na bunda, a gente começa a fazer as coisas. Então, existem várias experiências de produção de alimentos na própria casa. Tem uma pessoa que tem um terreno de 100 por 100, 1.000 metros quadrados, e ele produz alimentos para vender num terreno de 1.000 metros quadrados. Tá? Ele consegue fazer de forma tão organizada, produzir alface e vários tipos de alimento, e ele vende para restaurantes. É um produto orgânico, bom, saudável, e que ele ganha dinheiro com isso. Ele vive plantando no próprio terreno. Por que a gente não planta no nosso próprio terreno? Porque a gente é preguiçoso, porque a sociedade, tá? A sociedade, a mídia, os empresários que pagam a mídia para vincular uma informação, vincula de que a gente precisa deles. A gente não precisa, não. Se todo mundo começar a produzir alimentos na nossa própria casa, a gente consegue viver muito bem, a gente consegue viver de forma bem ordenada. Tem pessoas que querem que a gente acredite uma série de coisas. Isso eles estão querendo vender para a gente. Se você quiser estudar sem ter que ir para a escola, você não precisa ir para a escola. A informação aí está aí de graça na internet. Tem os meus vídeos aí, não coloquei tudo ainda. Mas eu estou trabalhando e tem outras pessoas que trabalham fazendo isso. Tem vários canais no YouTube que tem material educativo de graça para você fazer. Vai lá, estuda. A humanidade tem que deixar de ser preguiçoso e acreditar o que qualquer um fica contando para a gente. Ok, pessoal? Um abraço. Sucesso, curta os vídeos, se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima.